Nós falamos em reflexão passada sobre o tema Você acredita em extraterrestres? Falamos um pouco sobre esses seres, sobre vida fora do planeta Terra, né? Sinais de vida fora do planeta Terra, mas em especial sobre Júpiter. E realmente missões espaciais encontraram sinais de vida em uma das luas que orbitam Saturno e Júpiter, chamada Encélado, essa lua, né? Onde foram descobertos novos compostos orgânicos que contêm azoto e oxigênio semelhantes aos da Terra, coincidindo com as previsões que o Emmanuel havia feito através da mediunidade do Chico Xavier há tempos atrás, comprovando de fato que há sinais de vida nesse planeta Júpiter. E realmente nós iniciamos falando nessa reflexão anterior que os espíritos falaram a Kardec também sobre a existência de vida fora do planeta Terra, justamente no Livro dos Espíritos, né, onde o Kardec pergunta a ele sobre o assunto, na parte primeira das causas primárias, capítulo 3º, da criação, pluralidade dos mundos. Então vamos ver aqui essa parte, a conversa, né, do Kardec com os espíritos para nos orientarmos aqui quanto a isso. Então eles dizem assim, respondem assim a Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Mas aqui eu estou reafirmando essas informações, trazendo novamente esse fato, porque hoje nós vamos refletir sobre uma outra informação muito interessante acerca do assunto, dando continuidade ao assunto como eu falei que faríamos, né? E essa informação, ela está contida numa matéria na Revista Espírita do ano de 1858, no mês de março. E ela vem sob o título Júpiter e alguns outros mundos. E depois prossegue o estudo, a matéria, na mesma revista espírita, né, do mesmo ano, no mês de agosto, sob o título A Propósito dos Desenhos de Júpiter. Olha que interessante. E eu quero esclarecer que a Revista Espírita é considerada uma fonte importantíssima e super confiável para os estudos e esclarecimentos das questões da doutrina espírita. E isso é completamente incrível, né? É muito interessante porque essa revista traz nada mais, nada menos que um diálogo entre o Kardec e um habitante de Júpiter. Essa conversa se dá em forma de perguntas e respostas também. É exatamente isso, Kardec conversa e faz perguntas a um ser que vive em Júpiter. Olha só. Isso não é especulação, isso está na Revista Espírita. Agora, muitas pessoas podem perguntar, mas como se deu isso? Simplesmente esse habitante de Júpiter apareceu na frente de Kardec, se materializou ou veio numa nave e começaram a conversar? Não foi assim. Foi através de mediunidade também, não dele, né? Porque até onde a gente sabe, Kardec não tinha mediunidade ostensiva, mas foi através de um médium psicógrafo, a maneira de um fenômeno mediúnico mesmo espiritual. Só que nesse caso não se tratava de um desencarnado, mas de um ser extraterrestre encarnado. Então Allan Kardec trabalhava com esse médium, né, chamado Victorine Sardou, que inclusive mesmo sem saber nada sobre desenhos, não era formado, não era desenhista, mas ele também, através da mediunidade, foi instrumento para fazer quadros, né, desenhos super interessantes de cenas de outros planetas, inclusive de Júpiter, né? E é bom frisar que esse médium era uma pessoa conceituada da época, ele era membro da Academia Francesa. O Allan Kardec, através desse médium, psicógrafo, né, ele conversa com um ser chamado Bernard Palissy, que é um habitante de Júpiter, onde em 80 e poucas perguntas, né, e respostas, esse ser responde a Kardec descrevendo o seu planeta e falando sobre a vida, né, nesse planeta.
Basta ir procurar pela revista, né? Está aqui vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então basta procurar nessa revista espírita, na internet mesmo, e vocês irão confirmar essa matéria. Agora vamos fazer uma conexão aqui. Em março de 1858 ocorre esse fato, esse diálogo entre Kardec e um ser interplanetário, mais propriamente um ser habitante de Júpiter. Em 2004 a humanidade descobre sinais de vida em Júpiter mesmo. Seria isso uma coincidência? Parece uma coincidência? E sobre as predições de Emmanuel sobre a descoberta de oxigênio na Lua, ou seja, sinais de vida na Lua, e a descoberta da missão Cassini, trata-se de coincidência também? É óbvio que não, né, pessoal? Simplesmente nós estamos vendo a concretização das predições do Emmanuel, através do Chico, e também uma informação que é super confiável do Kardec na matéria da Revista Espírita. Mesmo porque nós também sabemos que coincidência não existe perante o Espiritismo e até perante a ciência, né? Coincidências não são muito aceitáveis. Mas voltando lá na questão da Revista Espírita de 1858, esse ser de Júpiter, pode-se dizer jupiteriano, que conversa com Kardec, revela que o planeta dele é bastante evoluído comparativamente à Terra, como podemos ver, né? Em algumas perguntas aqui que eu trouxe, para a gente ter uma ideia e analisar sobre isso. Então, nós vamos analisar aqui, nas perguntas de 8 a 17, o Allan Kardec pergunta a esse ser, né, de Júpiter, sobre a atmosfera de lá, como seria, como que é a atmosfera de Júpiter. Aí ele diz assim, na pergunta 8, pode-se comparar a temperatura de Júpiter a uma de nossas latitudes? Aí a resposta é não, ela é suave e temperada, é sempre igual. Enquanto a vossa varia, lembrai-vos dos campos elíseos cuja descrição já vos fizeram. Aí na pergunta 9, ele diz assim, o quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Aí eles respondem do conhecimento positivo, sim. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Na pergunta 10, Kardec diz assim, a temperatura como aqui varia conforme a latitude? Eles respondem não. Na 11, pergunta 11, segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, consequentemente, dar muita pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Eles respondem assim, Júpiter é cercado de uma espécie de luz em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Aí pergunta 12, há uma atmosfera? Eles respondem sim. Na 13, a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Eles respondem não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Pergunta 14, lá existe água e mares? Eles respondem sim. Na pergunta 15, a água é formada dos mesmos elementos que a nossa, aqui na Terra, né? Eles dizem não, ela é mais etérea. Na pergunta 16, Kardec pergunta, há vulcões? Eles respondem não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises, é a morada do bem. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria quase não existe. Aí Kardec pergunta na questão 17, as plantas têm analogia com as nossas? Eles respondem sim, mas são mais belas. Então vejam bem nessas questões. Ele narra que a temperatura em Júpiter é suave, sem grandes alterações, ou seja, não existe muito calor nem muito frio, ela é agradável. Ele diz que a teoria dos campos elíseos que nos foi apresentada dá uma ideia de como é lá, né? E diz que existe água, mares, né? Deve haver rios também, mas é de matéria mais etérea. Não existem vulcões, ou seja, não existem cataclismos, né? E que as plantas, obviamente, as flores também são mais belas, ou seja, realmente o verdadeiro paraíso para nós, né? Aí, continuando,
Para termos uma ideia, nas questões 18 a 21, ele fala sobre os corpos das pessoas de Júpiter. Aí na pergunta 18, ele pergunta assim, o Kardec: a conformação dos corpos dos seus habitantes tem relação com a nossa? O jupiteriano responde: sim, ela é a mesma composição, conformação. Na pergunta 19, pode dar-nos uma ideia da sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Ele responde assim, o ser: grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Aí na questão 20, Kardec pergunta: lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Aí o ser responde: há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua finalidade, né? Na 21, Kardec pergunta: compreendemos isso em relação aos corpos inertes, mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. Aí ele responde: o corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, mas os bons nada mais têm a ocultar. Cada um pode ler no coração dos outros o que aconteceria se aqui fosse assim, aqui na Terra, né? Então, olha só, gente. Lá, com certeza, deve ser um mundo feliz, não é nem um mundo de regeneração, é um mundo feliz, porque as pessoas são boas. A gente sabe que no mundo de regeneração há uma preponderância maior sobre o bem, mas as pessoas não são totalmente boas ainda, né? Ainda há o mal. E em Júpiter, não. Então, olha só, ele diz que a conformação dos corpos dos habitantes de lá são semelhantes aos nossos, mas maiores e bem mais proporcionais do que os nossos. E não se trata mais de uma prisão para o espírito. Eles são como um véu, né? Transparentes, não ocultam as verdadeiras características do espírito, ou seja, a essência, né, da pessoa. Porque não há necessidade disso. Então as pessoas se mostram como elas são na realidade. Olha que interessante isso. Então isso significa que, consequentemente, lá não tem mais a necessidade, eles não usam mais máscaras, como nós usamos aqui, para disfarçar, né, nossas verdadeiras características, intenções, muitas vezes duvidosas, aliás, né? Diga-se de passagem, para vivermos em sociedade, para sermos aceitos, né? Lá isso não existe. Nas questões 25 a 27, o habitante de Júpiter fala sobre a média de vida deles, né? Então, na questão 25, o Kardec pergunta: comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou é mais curta? Aí o ser responde: mais longa. Na pergunta 26, qual a duração média da vida? Aí o ser responde: como medir o tempo? Na 27, Kardec fala: não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Aí o ser responde: creio que mais ou menos 5 séculos. Na 29, o Kardec fala: os homens são sujeitos a doenças? Aí o ser responde: não estão sujeitos aos vossos males. Então, gente, a média de vida lá corresponde a 500 anos e eles não estão sujeitos a doenças. Então, como se dá isso? Quer dizer, isso significa que o desencarne lá deve ser de uma outra forma, né? De repente, a pessoa seja informada, ela deseje partir para uma outra fase da vida, né? De uma forma diferente, nessa coisa drástica, estranha como é aqui para nós. Aí, seguindo, né, a conversa de Kardec, ele pergunta sobre a condição de vida dos habitantes de Júpiter, na questão 67. Aí ele diz assim: se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? O ser responde: a que entre vós é ocupada pelos macacos. Olha só, na questão 68, lá os povos são regidos, se regem por leis? O ser responde: sim. Na questão 69, há leis penais em Júpiter, né? Resposta: não há mais crimes. Na questão 70, quem faz as leis? O ser responde: Deus as fez. Na questão 71, há ricos e pobres? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta o necessário? O
ser responde: não, todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria, não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. Na questão 72, Kardec diz: de acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais? E o ser responde: eu não disse que todos são igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com supérfluo enquanto a outros faltasse o necessário. Aí o Kardec, na questão 73, diz: as duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. Aí o ser responde a Kardec: a ninguém falta o necessário, ninguém tem o supérfluo. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estás satisfeito? Na questão 74, Kardec diz: agora compreendemos, mas te perguntamos, entretanto, se aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais? O ser responde: ele não pode sentir-se infeliz se não é invejoso e nem ciumento. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes do que a miséria. Olha a resposta. Aí, seguindo, na questão 75, Kardec diz: em que consiste a riqueza em Júpiter? E o ser responde: em que isso vos importa? Na 76, Kardec diz: há desigualdades sociais? O ser responde que sim. Na 77, em que estas se fundam? Estas desigualdades, né? Aí ele responde: nas leis da sociedade, uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Ficou bem claro, né? Então não existe, olha só, em Júpiter não existem crimes, não existem ricos e nem pobres, não existem sentimentos ruins como o ciúme, a inveja, o egoísmo, ou seja, realmente, para nós é um paraíso. Por isso eu digo, é um planeta feliz, não é? E diz ainda que se fôssemos o povo mais adiantado aqui da Terra e fôssemos transportados para Júpiter, nós seríamos lá como os macacos. São para nós aqui. Aqui já dá para dar uma boa desanimada, né? Porque, né, é uma situação assim difícil. Mas a gente vai ver aqui nas próximas questões que também temos motivo para nos animarmos um pouco. Então vamos seguindo aqui. Na questão 78, Kardec pergunta: as faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim, ele responde. Na 79, pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Olha que questão interessante que Kardec faz. E o ser responde que sim. Mas na Terra o homem é submetido a imperfeições a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Na questão 80, ainda Kardec pergunta: quando o espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo a que deve se unir? O ser responde assim: ele fica errante durante algum tempo até que tenha se livrado das imperfeições terrenas. Na questão 81, Kardec pergunta: há várias religiões? E ele responde: não, todos professam o bem e todos adoram a um só Deus. Na 82, Kardec pergunta: há templos e um culto? Ele responde: por templo ao coração do homem, por culto o bem que ele faz. Pessoal, nós vemos aqui o nível evolutivo superior dos habitantes de Júpiter, né? Não há injustiça, não há maldade nem crimes, não há doenças, mas sim uma vida longa e feliz. Há igualdade, fraternidade e paz. Mas olha que animador, nós podemos adquirir perfeição suficiente aqui na Terra para poder habitar o planeta Júpiter. Mas claro, isso é bastante difícil, nós sabemos, mas só o fato de ser possível já é algo importante para nós, né? Já é algo animador, porque vocês vejam, nós podemos então partir de um planeta em transição para regeneração para um planeta feliz. A gente não tinha conhecimento disso, né? Nós temos conhecimento que a evolução espiritual realmente é relativa, depende de cada um. Nós temos conhecimento que enquanto uma pessoa pode demorar 1000 anos para atingir X desenvolvimento consciencial e espiritual, uma outra pessoa pode demorar 10 encarnações, uma encarnação.
mas que isso fosse possível, né, dar um salto quântico evolutivo de um planeta de transição para regeneração para um planeta feliz, a gente não sabia, né? Estamos sabendo agora. Por isso, gente, nós precisamos nos esforçar bastante, porque da forma como nos encontramos hoje, por enquanto, pelo menos, né, nós não temos certeza nem de poder continuar no planeta que está passando para regeneração. Por isso, para merecer renascer em planeta mais evoluído, nós precisamos, isso nos requer muito esforço, muita disciplina, uma disciplina muito grande. Mas falando objetivamente sobre o nosso tema, como não vamos acreditar em vida fora do planeta Terra, em seres extraterrestres, diante de todas essas evidências, diante de todas essas descobertas e afirmativas, científicas inclusive, e diante das afirmativas de Jesus, de Allan Kardec, em A Revista Espírita e no Livro dos Espíritos também, e de Chico Xavier em A Data Limite, no seu texto A Data Limite. Não tem mais como a gente negar que nós estamos diante do fato incontestável de que não estamos sozinhos no universo e de que nós iremos em breve nos relacionar com esses irmãos. Nós temos sim irmãos superiores habitando por todo o universo, galáxias por toda parte, enfim, e que se interessam por nós, né? Que querem nos ajudar e que estão prestes aí a chegar cada vez mais próximos de nós, de forma efetiva, em massa. E isso é para o nosso próprio bem, logicamente, né? Então, a verdade é que realmente, como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai e que, portanto, nós estamos sendo e seremos ajudados por esses seres mais evoluídos e precisamos dessa ajuda, né, para aprendermos, para nos adequarmos para viver em um planeta melhor, um planeta regenerado que seja, não é? Onde o bem irá preponderar sobre o mal, para um dia nós merecermos e podermos ter esse quanto energético, essa evolução necessária para habitar também um planeta feliz, né? Um planeta num grau evolutivo maior do que o de regeneração também, né? Tudo depende de quem, na verdade? De Deus, dos outros, dos ETs? Não, gente. Os ETs vêm para nos ajudar, mas depende de cada um de nós isto. Isso tudo é revelador, né? Nós devemos ficar muito animados, muito felizes, porque, segundo informações, em breve esses irmãos maiores irão fazer contato em massa para nos ajudar mais intensamente, mais diretamente em nossa escalada evolutiva, né, rumo à regeneração. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa conversa de hoje, por enquanto, porque nós vamos continuar falando sobre isto, mas nós devemos, portanto, buscar dia a dia nos interiorizar, nos preparar, estudar, expandir a consciência, derrubando bloqueios e tabus que nós ainda alimentamos em nossa vida, derrubar as barreiras das crenças limitantes que há muito tempo, há séculos, nos são implantadas e nós absorvemos. Elas são impostas, mas nós pegamos isso para nós e que vão nos distanciando, né, das condições energéticas, emocionais, espirituais adequadas e necessárias e que são inatas em nós para que possamos usufruir, né, desses contatos, dos benefícios que esses seres poderão nos trazer. Isso requer mudança de pensamentos, de atitudes, muitas das vezes de forma radical, né? Mas precisamos ter coragem e agir em favor de nós mesmos. Então, o que nós podemos absorver disso tudo é que nós devemos ir nos adaptando à ideia verdadeira, né, de que somos seres cósmicos, tirando essa crença limitante de que somos matéria. A matéria em nós é o que menos importa. Precisamos, assim, nos conscientizar de que somos do mundo, somos do universo, seres cósmicos, universais, que precisamos aprender cada vez mais a agir como tal, como somos. Somos luzes, né? Precisamos sair dessa zona de conforto da vida estreita, rasa, superficial, extremamente materializada e egoística, né, também, em que nós vivemos para passar a exercer o nosso papel de seres de luz, de seres multidimensionais, crísticos, que somos, né, em estado latente, passando a ser merecedores, né, de uma nova morada, de mais paz, de beleza, de justiça, de igualdade e de solidariedade que nós sonhamos. Pensemos nisso
e vamos aí fazendo a nossa parte a partir de já, de preferência, não é? Tá bom, pessoal? Então, se vocês curtiram aí, gostaram desse nosso conteúdo de hoje, deem o seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem. Eu peço aí, como sempre eu faço, que deixem as suas questões, suas perguntas, seus comentários, né? Suas experiências, para que a gente possa interagindo sobre esse assunto tão atual, tão interessante e necessário, tá bom? Fiquem bem e até mais.